Muito bem, nesse vídeo vamos ver um exemplo de gerenciamento usando uma das configurações de gerenciamento de cor do comando Color Settings. E no menu Edit, eu vou escolher Color Settings e eu vou usar a configuração North America Prepress 2, que é uma configuração destinada para projetos onde o objetivo é a impressão em offset. E atenção, eu não estou recomendando essa configuração como sendo a mais adequada para qualquer projeto de impressão em offset. Se você estiver trabalhando num projeto desse tipo, a configuração adequada deve ser definida em conjunto com o impressor em função das características específicas do projeto, por exemplo, o tipo de tinta e o tipo de papel que serão utilizados. Muito bem, e com essa configuração, o perfil do espaço de trabalho para imagens RGB passa a ser o perfil Adobe RGB, e esse perfil é recomendado para projetos de impressão em offset porque ele foi projetado para representar de maneira mais fiel as cores que podem ser alcançadas com as tintas cian, magenta, amarelo e preto, e também porque ele tem uma gama de cores maior do que, por exemplo, o perfil sRGB, que é, por sua vez, recomendado para a internet. E o perfil do espaço de trabalho CMYK é o perfil US Web Coated Swap, que é um perfil padrão da indústria americana para impressão em papel revestido, coated. E aqui, mais uma vez, lembre que é importante consultar um impressor, porque, por exemplo, o tipo de papel pode fazer uma diferença radical no resultado do trabalho. Muito bem, e na parte de baixo, essa configuração liga as opções para que, ao invés de modificar e gerenciar as imagens automaticamente, o Photoshop pergunte antes o que deve ser feito sempre que houver uma diferença entre o perfil da imagem e o perfil do espaço de trabalho. E vamos confirmar, ok. Eu vou abrir o painel Info, menu Window Info, e no menu do painel, eu vou escolher Panel Options. E aqui eu vou marcar a opção Document Profile para que o painel exiba o perfil da imagem. E vou também desligar essas opções Document Sizes e Show Tooltips que não me interessam nesse momento. Vamos confirmar, ok. E agora eu vou passar para o Bridge, clicando no botão Bridge aqui à esquerda da barra do programa. E aqui no Bridge, eu preparei 3 imagens para essa demonstração. A primeira imagem, Flores Perfil Adobe RGB, tem o perfil Adobe RGB. A segunda imagem, Flores Perfil sRGB, tem o perfil sRGB embutido. E a terceira imagem, Flores Perfil sem perfil, não tem nenhum perfil embutido nela. Eu vou clicar 2 vezes na miniatura para abrir a primeira imagem no Photoshop e, nesse caso, não aparece nenhum aviso porque não existe diferença entre o perfil da imagem e o perfil do espaço de trabalho. E, por isso, nada precisa ser feito e no painel Info vemos que realmente o perfil da imagem é o perfil Adobe RGB. Muito bem, eu vou fechar esse arquivo sem salvar. E vamos voltar para o Bridge e agora vamos ver o que acontece com a segunda imagem que tem o perfil sRGB diferente do perfil do espaço de trabalho. Eu vou clicar 2 vezes para abrir a imagem no Photoshop e agora aparece o aviso mostrando que existe uma diferença entre perfis, Profile Mismatches. E realmente o perfil embutido na imagem é o perfil sRGB e o perfil definido para o espaço de trabalho, Working Space, é o perfil Adobe RGB. E o Photoshop pergunta o que você quer fazer. E a primeira opção, Use the Embedded Profile, preserva o perfil embutido na imagem e também os valores RGB. Isso significa que os valores RGB não serão modificados. E se por acaso essa imagem tenha sido enviada para você por outra pessoa, por exemplo, pelo fotógrafo ou mesmo pelo cliente, e essa pessoa tenha embutido um perfil particular na imagem de propósito, pode ser uma boa preservar o perfil e assim preservar as cores originais como elas foram definidas pelo autor da imagem. E a terceira opção, Discard Embedded Profile, descarta o perfil embutido na imagem e não gerencia nada, Don't Color Manage. Isso significa que os valores das cores não serão modificados, só que a imagem vai passar a não ter nenhum perfil associado a ela. Agora, a segunda opção, Convert Documents Color to Working Space, converte os valores RGB da imagem para os valores RGB definidos pelo perfil do espaço de trabalho. Lembrando que, como o objetivo do gerenciamento é a consistência,
os valores serão convertidos para que a aparência das cores seja preservada no novo espaço de trabalho. E aqui você tem que tomar cuidado, porque essa modificação pode ser permanente. Isto é, se você converter, salvar e fechar a imagem, os valores das cores serão modificados de maneira definitiva. E por isso pode ser uma boa fazer uma cópia antes de converter a imagem. E eu vou confirmar, e as cores são convertidas, e no painel Info vemos o novo perfil associado ao documento. Muito bem, eu vou fechar essa imagem sem salvar, e agora vamos voltar no Bridge e ver uma terceira situação possível quando a imagem não tem nenhum perfil embutido. Eu vou clicar 2 vezes para abrir a imagem no Photoshop e aparece o aviso mostrando que realmente o documento não tem nenhum perfil, Missing Profile. E novamente o Photoshop pergunta o que você quer fazer. E nessa situação, as opções são: primeiro, deixar como está, Leave as is, e não gerenciar nada, Don't Color Manage. Segundo, associar o perfil do espaço de trabalho a Assign Working RGB, e que é o perfil Adobe RGB nesse momento. E terceiro, escolher outro perfil na lista Assign Profile. E aqui, qualquer uma dessas 3 opções não modifica os valores RGB das cores, porque a gente está apenas associando perfis. E já sabemos que quando associamos ou embutimos um perfil na imagem, os perfis não modificam os valores das cores, apenas sua aparência. Então, na verdade, tanto faz, você pode escolher qualquer uma das 3 opções e depois associar um perfil. E como a imagem ainda não foi aberta e eu não posso ver como as cores vão se comportar, eu vou escolher deixar como está, Leave as is, e confirmar OK. E no painel Info vemos que não existe nenhum perfil associado ao documento e o Photoshop chama esse documento de Untagged RGB. Muito bem, e agora com a imagem aberta, eu vou associar um novo perfil e no menu Edit eu vou lá embaixo escolher o comando Assign Profile, atribuir perfil. E aqui, claro, temos a opção Preview para visualizar como as cores vão se comportar. E na opção Profile temos novamente a lista de perfis e essa é uma boa maneira para experimentar e comparar como as cores se comportam com diferentes perfis. Por exemplo, o perfil Apple RGB faz as cores ficarem muito claras. Eu particularmente acho que as cores ficam muito lavadas. O perfil Profoto RGB, por exemplo, aumenta a saturação das cores. E claro, esses resultados variam muito em função das imagens. E o perfil sRGB, eu já sei que tem uma gama de cores limitada e as cores ficam mais escuras e menos saturadas e assim por diante. E eu vou escolher o perfil Adobe RGB e nesse caso você pode escolher na lista ou na opção Assign Working RGB, porque ele também é o perfil do espaço de trabalho. E mais uma vez, aqui é importante lembrar que quando embutimos ou associamos um perfil na imagem, os valores originais RGB ou CMYK são preservados e o que muda é apenas a aparência das cores. Eu vou confirmar OK e no painel Info vemos o novo perfil embutido no documento. Muito bem, e para terminar, 2 dicas. Primeiro, que pode ser uma boa voltar no comando Color Settings, menu Edit, Color Settings, e escolher novamente a configuração padrão North America General Purpose, para que os avisos parem de aparecer toda hora que você abrir uma imagem. E segundo, que quando salvamos uma imagem, o Photoshop sempre oferece a possibilidade de embutir ou não o perfil na imagem. Repare, eu vou no menu File, escolher Save As, e aqui na parte de baixo temos a opção Embed Color Profile e o nome do perfil que está associado à imagem nesse momento. E você pode escolher embutir ou não esse perfil na imagem. Muito bem, e no próximo vídeo vamos ver um exemplo típico de impressão numa impressora jato de tinta e como o gerenciamento de cores também é fundamental na hora da impressão. Fique ligado!